E agora falando na questão da moradia, então eu já vi diversas opiniões sobre aluguel ou casa própria, o que você vê sobre isso? Bom, vamos lá, né? Se você der um Google no meu nome e falar sobre casa própria, vai parecer que eu sou um cara contra a casa própria a favor do aluguel, tá? Não é verdade, tanto que eu tenho 2 casas próprias. Eu bato forte contra a casa própria porque o brasileiro geralmente compra a casa própria antes da hora. Ele é muito precipitado. Geralmente, quando se casa. Quem casa quer casa é a regra no Brasil. Isso não é informação minha, você vai ver os dados do IBGE. Você tem a idade média que as pessoas compram casa própria por volta dos 31, 32 anos de idade. É a idade média dos casamentos também. Tá? Então, as pessoas se casam, pensam em entrar no financiamento, seja Minha Casa Minha Vida, enfim, e vão financiar sua moradia, às vezes por 10, 20, 30 anos. Qual que é o problema? Quando nós estamos na casa dos 30 anos, nós somos jovens. Para o planejamento financeiro, até 40, 45 anos ainda somos considerados jovens. Dá para fazer muita coisa ainda a partir dali. Depois dos 45, corrigir o rumo é um pouco mais difícil. Mas a vida está em ascensão. Você está se desenvolvendo em termos de conhecimento, em termos de carreira, em termos de renda. Sua renda tende a crescer até os 45 anos. Quando você decide comprar uma casa própria aos 30, geralmente você está levando em consideração que a família pode crescer. Está vindo um filho pela frente, talvez venham 2, você não sabe se viram 2 ou 3, enfim, então já pego uma casa, a melhor casa que eu posso pagar. Você vai conversar no banco, o banco diz que você pode comprometer até 30% da sua renda numa prestação. Então o que o brasileiro faz? O melhor possível dentro do limite que ele pode. A melhor casa que ele pode comprar para viver nos próximos 25, 30 anos, que é o tempo do financiamento. Com certeza não é um pequeno apartamento, um flat, um loft, porque aquele é o apartamento ideal para os recém-casados. Para quem quer ter filhos, tem que ser algo maior. Então, o que a gente observa ao longo do tempo é que tem muita gente hoje, ainda recém-casada, com apenas um filho, vivendo em um apartamento que é adequado para 2 ou 3 filhos. Está pagando metros quadrados a mais, pagando juros por isso, sem precisar, porque poderia morar em algo mais compacto. Não se compara o preço do financiamento daquele apartamento com o aluguel daquele apartamento. Tem que comparar o financiamento daquele apartamento com um aluguel mais compacto, mais simples, adequado para o momento da pessoa. O ideal seria a pessoa continuar alugando imóvel enquanto ela quer mudança na vida. Sou solteiro, um pequeno apartamento, um matadouro ali, né, onde eu vou receber namorada, enfim. Casou, um pequeno apartamento para 2. E ainda solteiro, podendo dividir com um amigo e pagando mais barato ainda. Pode dividir, exatamente. Então, vem filhos pela frente, um pequeno apartamento com filho. Pô, mais filho, vai aumentando. A hora que você vê que não vai mais mudar de vida, esse é o momento de você comprar a casa própria e talvez financiar num prazo bem menor. Porque se esse momento acontece 5, 6 anos depois, que normalmente as pessoas costumam comprar apartamento, para o trabalhador comum já tem um fundo de garantia acumulado ali, a mais, para dar uma entrada maior. Já tem um patamar de renda maior para poder comprar um apartamento mais interessante, com uma prestação maior e que está em menos tempo, alugar dinheiro do banco por menos tempo. Gastou menos dinheiro para morar de aluguel, vai ter mais dinheiro investido também. Com certeza, o aluguel compacto permite investir. Então, eu defendo muito o aluguel por ser a estratégia ideal enquanto você quer mudança na vida. Eu comecei minha carreira dando aula em MBAs. Nos MBAs, nos cursos de pós-graduação, as pessoas estão lá estudando para melhorar a carreira. Ninguém quer estar dali a 5 anos no mesmo trabalho que está. E eu perguntava, quem aqui tem casa própria? Quase 100% dos alunos respondiam. Eu falei, vocês estão errados. Porque essa casa própria que está sendo financiada, que vai ser vendida nos próximos anos, porque vocês vão subir na carreira, vai virar prejuízo. Boa parte que vocês pagaram é juros, não é o valor do imóvel. Então, estava claro que o importante enquanto se deseja a mudança é o aluguel. Quando você achar que chegou no estilo de vida, no modelo de vida que você quer manter por 10, 15 anos, é a hora de comprar a casa própria. Exceção é quando você financia uma casa numa região de supervalorização, que dali a 4, 5 anos vai valer muito mais, você trata como investimento. Mas isso não é tão simples de conquistar, de acertar, principalmente quem está numa fase de construção de renda. Quando você tem um bom patrimônio, você consegue mais oportunidade do que quando você está com a Você consegue diversificar mais. Exatamente. Agora, se você está focado muito em crescer no teu trabalho, você não tem tanto tempo para analisar essas oportunidades no mercado. Então já fica mais complicado. Exatamente. Então, todo aquilo que envolve grandes desembolsos, grandes patrimônios, grande uso do patrimônio, é melhor você alugar e testar do que comprar. Isso vale numa condição de transformação da vida, isso vale uma vida já estável, rica, próspera, mas numa situação muito nova.
Você fala, cara, estou saindo da cidade, acho que agora eu vou experimentar a vida no campo, vou comprar uma casa. Besteira. Aí você não sabe se gosta, se não gosta. Aluga, cara. Vai que você está escolhendo a compra no pior lugar da região. Você, quando conviver com aquela sociedade, você vai descobrir onde é a melhor casa da região. Você vai conviver com pessoas que talvez, pô, o seu vizinho está precisando vender. Pô, está precisando? Estou interessado em comprar. Você começa a fazer negócios melhores. Então, experimente, deguste com o aluguel para então você comprar. Ó, um exemplo interessante. Eu sou embaixador da Audi do Brasil, uma marca de carros de luxo. Sempre curti a marca. Sempre dirigi os carros da marca, desde sempre, há mais de 15 anos. Só que o meu primeiro carro Audi, o primeiro que eu pus na garagem, faz 3 anos, durante a pandemia que eu comprei. Eu dirigia alugando. Track Day, Driving Experiences, eventos em autódromo. E ainda conhecia outras pessoas com o mesmo gosto, que poderia estar trocando experiências. Exatamente. Eu me tornei um expert na marca que eu mais admirava, que eu considero a melhor marca de automóveis do mundo. Eu chegava a dar aula para as pessoas nos ambientes que eu estava ali, de tanto que eu conhecia. Até que um dia a Audi falou, cara, você está tanto com a gente nos eventos, você não quer se tornar embaixador da marca? Eu falei, pô, com o maior prazer. Né? E aí, ao me tornar embaixador, comprei um carro da Audi para ter na minha garagem. Então, por quê? É aquela lógica de que você, enquanto está se envolvendo com algo novo, experimente, deguste. Né? E eu já tinha pilotado mais de 20 modelos antes de comprar o meu. Qual que você mais gostou? Com certeza o icônico clássico R8, né? Que é um carro de competição, mas o prazer de você dirigir aquela máquina V10. Lá não tem igual. Mas eu tenho o meu Audi favorito. Vamos lembrar que eu sou embaixador de mobilidade sustentável, tá? Então eu falo em nome dos carros elétricos. Tem um Audi e-tron. Mas para mim, o carro mais equilibrado do mundo, perfeição da engenharia, é o Audi RS6, que é aquela perua. Né? Que ela é potente, ela é segura, ela faz curvas de uma maneira incrível, espaçosa, é bonita. E acho que em termos de custo-benefício, né, é um carro que vai chegar numa versão sensacional no Brasil agora por R$1.200.000, mas é muito mais completo que muito carro de 4, 5 milhões. Né? Então é um carro para mim que eu teria tranquilamente. Que tem carros que, por exemplo, você consegue de outra marca que não é, sei lá, uma Ferrari, uma Lamborghini, o mesmo motor, o mesmo material interno, porém por um preço muito mais barato, né? Então tem esse ponto. Aí tá. Existe o carro de competição, né? Você citou... não, mas aí eu não tô falando de competição no caso, né? Não, mas por exemplo, o Lamborghini. Lamborghini é a mesma estrutura que um Audi R8. Né? Sim, exato. A Huracan é a mesma coisa que o R8. Exatamente. Então motor, de chassi. Muda a embreagem, né? Embreagem dupla no Audi, enfim, tração 4. Mas é um carro que você, assim como o Audi R8, né, você sofre para andar num ambiente urbano de São Paulo, com buraco, com valeta, com lombada. Ele é um carro para andar bem na estrada, para andar bem numa pista. Né? E às vezes as pessoas estão querendo ostentar um carro super esportivo no ambiente errado, vai dar muito arrependimento. Né? Quando, às vezes, um carro de melhor custo-benefício, como o meu Audi e-tron, por exemplo, elétrico, silencioso, super potente, anda bem em qualquer terreno, até no off-road, é o carro, para mim, ideal. Que tem que realmente dividir isso. O carro que você vai usar, que você consegue usar no dia a dia, para o carro que você vai usar para um passeio no final de semana. O carro para se divertir é diferente. E eu não sou contra. Né? Você pode, cara, não vai bagunçar o seu planejamento, você tem que ter. É algo que faz muito bem para a saúde, poder descarregar adrenalina no autódromo, por exemplo. Né? Para quem não passa mal, né? Tem gente que passa mal. Mas é muito gostoso. É o meu esporte favorito, automobilismo. Se vocês andarem de kart, vamos combinar qualquer dia aí de fazer um bem bolado. Já dei algumas vezes, mas eu não sou muito bom ainda não. Tô aprendendo ainda. É treino. E esse ponto de casa própria é interessante também porque, por exemplo, muita gente fala que aluguel é jogar dinheiro no lixo. Não, você tá pagando uma porcentagem muito pequena do valor do bem para você usufruir da forma que você quiser. Então, eu e o Renan, a gente mora de aluguel e eu pago 0,3% ao mês com relação ao preço do imóvel para morar nele. Se eu fosse financiar, eu ia pagar mais de 2 vezes mais no financiamento, fora a entrada que eu ia ter que dar e investindo essa grana, mesmo com o reajuste do aluguel. E mesmo também com a parcela diminuindo e com o preço do imóvel subindo também, depois de 30 anos investindo essa diferença, eu vou ter mais dinheiro do que simplesmente pegando e comprando. É uma conta muito simples de entender, cara. A dor de cabeça que você tem quando você compra o imóvel e depois você vai ter que reformar, você vai ter que decorar, vai ter que lidar com os ajustes dele. Cara, o aluguel não te dá dor de cabeça. A casa não é sua, tudo bem, cara. Você cansou, daqui 2 anos você escolhe uma outra. Né? Só tome o cuidado de comprar móveis que sejam móveis que se encaixem em qualquer ambiente. Isso se você não alugar um imóvel que já vem mobiliado, né? Porque muitos também vêm assim. Mas eu não gosto desse argumento que as pessoas usam de que alugar é jogar dinheiro fora. Você, quando viaja de avião, você tem seu avião próprio? Você vai fazer um cruzeiro de navio, você compra o navio?
Exato. Não, cara, você está pagando pelo uso que você tem. O imóvel é a mesma coisa. Alguém se dedicou a investir naquilo e você vai pagar pelo uso daquele imóvel. Nós não precisamos ter casa, nós precisamos ter um teto para morar. Não precisamos ter carro, precisamos ter um meio de transporte. Vamos escolher o teto e o meio de transporte que seja compatível com o nosso planejamento. Então, se o meu planejamento, que prevê uma renda futura, prevê experiência na minha vida, me permite ter um carro de luxo, por que não? Eu vou dar mais conforto e segurança para minha família. Se o meu planejamento me permite ter uma casa com uma boa vista, receber amigos, pagar o churrasco para todo mundo, por que não? É a vida que eu me esforcei para ter. Eu só tenho que rever minhas escolhas quando esse tipo de escolha desequilibra o futuro, inviabiliza o futuro. Então a gente está falando de equilíbrio. Não estamos falando de esforço, não estamos falando de sacrifício, estamos falando de uma vida equilibrada. E aí o conforto, o luxo, é questão de bom gosto. Tem que aproveitar mesmo. E é um fator que a gente acaba sendo bastante criticado ainda por morar de aluguel. A gente já fez vídeo mostrando conta, o passo a passo, e as pessoas, não, pra mim não faz sentido. Você é multimilionário, tem vários milhões e ainda não tá morando de aluguel, não tem casa própria. Então acho que acaba sendo uma questão de falta de educação mesmo do brasileiro de conseguir entender isso. E normalmente o cara que fala que é jogar dinheiro no lixo ou aluguel é porque ele tá morando no aluguel mais caro que ele pode pagar, e se fosse pra comprar, pra financiar qualquer outra coisa, ele não teria dinheiro, aí ele tem essa opinião. Que ele já não poderia estar morando nesse imóvel de aluguel por conta de ser muito caro comparado com o que ele ganha. Cara, na verdade, vamos pensar na lógica, né, do longo prazo. Eu tenho hoje 2 moradias. Tenho uma casa de campo, um apartamento no centro de São Paulo. Mas eu converso continuamente com a minha esposa que provavelmente no futuro nós vamos vender essas 2 moradias, não porque a gente vai precisar de dinheiro, mas porque a gente pensa em ter uma vida mais nômade. Eu não sei se meus filhos vão estudar no Brasil, se vão estudar fora, mas com certeza os 3 filhos não vão estudar no mesmo local. E eu quero ter uma vida que eu possa visitá-los. De repente eu viva 2, 3 meses num outro estado, num outro país, que eu possa me deslocar sem sentir que, tô tendo que pagar a conta da minha casa fechada. E não tô usando, Não tô usando, né? E também não é nada interessante você colocar para aluguel, Airbnb, por exemplo, uma casa que você usa continuamente. Sim. Sempre vai ter uma frustração, né? Vai ter um desconforto porque você quer utilizar. E a pessoa vai lá, usa, faz um mau uso, né? Então começa a ficar desnecessariamente caro, né? Então, talvez sim, ou manter a casa de campo, ou só o apartamento de São Paulo, e depois no futuro alugar uma casa de campo. Mas a gente pensa muito em adotar uma vida de mais aluguel mais pra frente para ter mais liberdade de conhecer outros lugares. Sim, acho que eu vejo o seguinte, quando o filho é pequeno, aí o casal busca por uma estabilidade maior, ter um imóvel próprio pra fazer da forma que quer, o filho crescer. Depois que o filho cresceu, a dinâmica já muda. O casal pensa, não, agora os filhos cresceram, a gente não tá mais usufruindo da forma que usufruía pra família toda, né? Então acho que tem essa diferença. Aí tem que ter essa conversa familiar para entender o quanto que o desfrute vai fazer sentido, né? Chega uma hora que não faz sentido mesmo. Aí tem que tomar cuidado com os laços emocionais. Tem muita gente que não consegue se desfazer de uma casa porque, meus filhos cresceram aqui, meu pai que construiu. Pois é, mas às vezes por essa questão emocional tem muita gente que acaba se enforcando, né? Mantendo uma casa que não cabe no bolso ou uma casa que não é necessária, empobrecendo as escolhas ao longo da vida, simplesmente por estar preso Sendo a que questões... a lembrança tá na memória, tá nas fotos. Simbolize, crie Exato. um altar na nova moradia com lembranças da primeira construção, que você leve uma parte, que você reproduza uma parte, que você registre muitas fotos e vídeos, mas tem várias formas de você preservar a lembrança sem ser com um custo financeiro muito elevado, né? Que muita gente se impõe. Tanto que em 2021 a gente sempre morou de aluguel e não pretende comprar nenhum imóvel por enquanto. E aí o imóvel que eu morava, que eu gostava, entrou pra venda, né? E foi vendido. Aí primeiro ofereceram, aí eu pensei, será que eu compro? Será que eu não compro? E aí o primeiro pensamento que eu tive foi o seguinte, daqui 10 anos, eu quero estar morando nesse imóvel? Aí automaticamente eu pensei, não quero estar morando nesse imóvel. Então não faz sentido eu comprar mesmo gostando do imóvel. E aí nós fomos lá, que eu casei recentemente, mês passado, encontramos outro imóvel, que hoje nós gostamos até mais do que aquele antigo. Então tem esse ponto ainda. Toda mudança você corrige erros do que tinha no anterior e você vai fazer alguma coisa nova, né? Vai dar uma cara mais do que você vive hoje, né? Sempre tem algum tipo de upgrade a fazer uma mudança. Né? E antes eu morava mais longe ainda, do Matheus eram uns 20, 25 minutos, e aí hoje eu moro 5 minutos. Então foi até melhor por conta desse ponto também, de mais qualidade de vida na locomoção mesmo. Ainda mais São Paulo, né? E é aquilo, o Renner poderia comprar tranquilamente, não ia comprometer todo o patrimônio dele e optou por não comprar. Agora imagina pro cara que, bateu na porta ali, ou você vai ter que sair ou você vai ter que comprar, pega um financiamento de um dinheiro que não tem pra conseguir continuar naquele imóvel, aí piorou de vez ainda, né?
Eu acho muito louco, cara. Qualquer experiência de viagem que eu faço, eu gosto muito de alugar por Airbnb, né? Por quê? Porque família de 5 pessoas, sempre é complexo o hotel. Cara, cada cidade diferente que a gente chega nos Estados Unidos, na Europa, que a gente entra num apartamento diferente, dá aquela sensação, pô, adoraria morar aqui. Mas o legal é que a cada viagem tem um lugar que a gente adoraria morar. Então agora o que a gente pensa é que a gente adoraria continuar viajando, né? Para experimentar lugares que a gente viveria tranquilamente. Mas essa flexibilidade nos permite ter experiências mais ricas, né? Experiências mais interessantes.